Eu sempre fui cético. Não acreditava em superstições, lendas urbanas ou essas histórias de assombração que a gente escuta na infância. Porém, depois de uma experiência estranha que vivi há alguns meses, comecei a questionar tudo. Até hoje, só de lembrar, fico com a sensação de que algo ainda está me observando, como se eu tivesse trazido alguma coisa de volta comigo naquela noite. Tudo começou numa noite de sexta-feira. Eu havia decidido passar o fim de semana na casa dos meus pais, que moram numa pequena cidade do interior do Paraná. Fazia meses que eu não os via, então, estava animado para aquele reencontro. A estrada era escura, apenas o brilho dos faróis e o céu sem estrelas para me fazer companhia. Algumas nuvens pesadas cobriam a lua, aumentando o ar sombrio daquela estrada de terra deserta. Quando finalmente cheguei, já passava das 11. Minha mãe havia deixado um prato de comida me esperando, mas parecia que o silêncio tomava conta da casa. Meus pais já estavam dormindo, então fui direto para a cozinha e sentei para comer. Mas, enquanto estava ali, notei um som estranho vindo do lado de fora, um chiado abafado. A princípio, ignorei, afinal, podia ser o vento ou algum animal selvagem. Depois de comer, decidi sair para fumar. Levei meu cigarro até a varanda e fiquei observando o breu lá fora. E foi então que vi algo que até hoje me arrepia só de lembrar, uma sombra alta, delgada, se movendo lentamente entre as árvores, bem na linha onde a luz do poste não alcançava. Me esforcei para focar melhor, mas não consegui distinguir muito. Ela parecia se mover de forma estranha, como se fosse feita de fumaça. Quando contei isso para minha mãe na manhã seguinte, ela mudou de expressão na hora. Perguntou, quase sussurrando, se eu tinha escutado um assobio fino ou um rasgo, como se algum tecido estivesse sendo partido ao meio. Confuso, neguei. Então ela me contou sobre o rasga-mortalha, uma ave agourenta que, segundo as crenças, anuncia a morte ao passar assobiando no meio da noite. Confesso que ri, achando que era só mais uma história de superstição, mas a expressão dela continuava séria. Ela jurou que muitos ali na cidade já tinham visto e que, dias depois, sempre acontecia uma tragédia. Por mais que eu quisesse ignorar, uma parte de mim não conseguiu esquecer aquela sombra estranha da noite anterior. Passei o sábado todo com uma sensação esquisita, uma inquietação que não ia embora. Quando comentei com alguns amigos da cidade sobre o que minha mãe tinha dito, eles me olharam com a mesma expressão de medo, trocando olhares e confirmando que todos já tinham ouvido histórias sobre a criatura. A noite chegou, e com ela, um silêncio denso. Meus pais já tinham ido se deitar, mas eu decidi ficar acordado um pouco mais, sozinho na sala, vendo televisão. Não sei dizer exatamente quanto tempo se passou até que ouvi aquele som novamente, o mesmo chiado vindo do lado de fora, mas agora parecia mais perto. Desliguei a televisão, tentando captar melhor. O som lembrava o rasgar de um tecido, algo realmente perturbador. Senti um frio na espinha. Peguei meu celular, liguei a lanterna e, contra o que qualquer bom senso diria, fui até a porta. Era como se eu estivesse hipnotizado, guiado por uma curiosidade mórbida, ou talvez, pela ideia de provar a mim mesmo que tudo aquilo não passava de bobagem. Quando abri a porta, o vento gelado me atingiu, e a lanterna iluminou as árvores lá fora. Foi então que o vi. A sombra estava lá, muito mais perto dessa vez. Pude ver detalhes, ou a falta deles. Era como um vulto, uma presença sem forma definida, mas com olhos que brilhavam na escuridão. E então, o som veio de novo. Um assobio longo, agudo, seguido daquele rasgo, como se o ar fosse cortado por algo invisível. Se você chegou até aqui, já sabe que essa história não é daquelas que terminam bem. Então, se está gostando, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os amigos. Quem sabe você também não já passou por algo assim e nem percebeu. Eu continuei ali, paralisado, sem saber se era prudente sair correndo ou ficar e encarar aquilo. A minha respiração estava presa no peito, e cada segundo parecia uma eternidade. Aquela figura parada entre as árvores era real. Tentei me convencer de que era um truque da minha mente, de que meus olhos estavam pregando peças, mas o frio que senti naquele momento, um frio que vinha de dentro, era real demais para ser ignorado. Eu dei um passo para trás, ainda com a lanterna do celular apontada para a direção da criatura. Meus olhos não conseguiam se afastar daqueles pontos brilhantes que, na ausência de qualquer forma definida, pareciam ser a única coisa concreta na sombra. Era como se aquilo tivesse consciência, como se me encarasse e estivesse decidido a me seguir para onde quer que eu fosse. Foi quando a criatura pareceu começar a se mover na minha direção,
bem devagar, como se estivesse testando até onde podia chegar. A cada passo dela, o som do rasgo se repetia. Era um som quase palpável, como se o tecido do ar fosse cortado. Naquela hora, eu senti que, se não fizesse algo, não sairia dali inteiro. Apaguei a lanterna do celular, respirei fundo e, ainda olhando para onde a sombra estava, dei passos para trás, tentando chegar na porta sem fazer barulho. Eu quase alcancei a porta quando ouvi um som vindo de dentro da casa. Era meu pai. Ele estava me chamando do corredor, perguntando se estava tudo bem. A voz dele me trouxe de volta para a realidade, e naquele instante eu senti uma coragem inexplicável. Abri a porta rapidamente, entrei e tranquei. Olhei pela fresta da janela e vi que a sombra estava parada exatamente onde eu tinha deixado. Ela parecia ter consciência de que eu ainda a observava, mesmo por trás do vidro. Lentamente, a figura se dissolveu, desaparecendo na escuridão da mata. Subi as escadas, tremendo. Meu pai estava parado no corredor, e antes que ele dissesse qualquer coisa, eu desabei, contei a ele o que havia visto. Ele me ouviu com paciência, mas seu rosto estava pálido. Quando terminei de falar, ele colocou uma mão no meu ombro e disse, com a voz grave: "Filho, já me disseram que, quando o rasga-mortalha aparece, é porque ele escolheu alguém. E essa pessoa não costuma ter muito tempo." Tentei rir daquilo, mas não consegui. Eu sabia que ele acreditava, sabia que, para ele, aquilo não era brincadeira. Passei o resto da noite revirando na cama, sem conseguir dormir. E, de vez em quando, parecia que ouvia aquele som de novo, como se a criatura estivesse rondando a casa, esperando, de alguma forma, que eu saísse novamente. O domingo chegou. Fiz o possível para parecer tranquilo, para disfarçar o medo e não preocupar meus pais, mas a verdade é que eu estava apavorado. Qualquer barulho ou movimento inesperado me fazia estremecer. Queria ir embora, sair daquela cidade, mas sentia que, se fosse embora, estaria fugindo de algo que me seguiria para onde quer que eu fosse. Na hora do almoço, enquanto estávamos sentados à mesa, recebi uma mensagem. Era da minha prima, me avisando que o tio José, meu padrinho, havia sido internado naquela madrugada, com sintomas de algo estranho. Ela dizia que ele estava respirando com dificuldade, mas os médicos não tinham encontrado uma causa exata. Ouvindo aquilo, senti um frio inexplicável percorrer minha espinha, uma ligação que eu não queria fazer. À noite, decidi voltar para casa, mas o medo me fez tomar todas as precauções possíveis. Fiz o trajeto o mais rápido possível, evitando olhar para os lados, e cheguei em casa exausto, com a mente girando, tentando processar tudo aquilo. Eu nunca tinha sido uma pessoa de acreditar em lendas, mas, agora, tudo parecia fazer sentido de uma forma horrível. Durante a semana, tentei seguir minha rotina normalmente, mas o incidente não saía da minha cabeça. A cada noite, ao deitar, aquele som de rasgo ainda ecoava na minha mente. E o que me dava calafrios era a ideia de que eu poderia ouvi-lo a qualquer momento, de novo, fora das janelas da minha própria casa. Os dias passaram, e recebi mais uma mensagem da minha prima. Ela dizia que meu tio havia piorado. Os médicos não sabiam explicar o que estava acontecendo. Um problema respiratório que evoluía rapidamente, embora os exames não mostrassem nada concreto. Ela estava desesperada, e eu sabia que não poderia ignorar o que tinha visto naquela noite. A semana parecia se arrastar. Cada dia que passava, eu me sentia mais tenso, mais ansioso. A visão da sombra entre as árvores e o som agourento daquele rasgo não saíam da minha mente. Eu tentava seguir a vida normalmente, mas qualquer coisa que lembrasse a experiência fazia meu coração disparar. Uma árvore que se movia com o vento, uma sombra projetada na calçada à noite, até o som de folhas secas arranhando o chão parecia um aviso, um presságio. Minha prima mandava notícias do meu tio todos os dias, e a cada mensagem, a situação parecia pior. Ele estava fraco, respirando com dificuldade, e os médicos continuavam sem conseguir explicar o que estava acontecendo. Tentavam de tudo, mas nada parecia surtir efeito. Minha prima começou a dizer que ele sussurrava coisas sem sentido, palavras que ninguém conseguia entender, como se estivesse em outro mundo, longe de todos. Numa sexta-feira à noite, depois de um dia particularmente estressante no trabalho, fui até um bar próximo de casa para tentar espairecer. Tomei algumas cervejas, conversei com amigos, fiz de tudo para esquecer. Mas, no fundo, eu sabia que só estava adiando o inevitável. Quando voltei para casa, sozinho na madrugada, percebi que aquele peso ainda estava lá, agarrado à minha pele.
Subi as escadas devagar, tentando não fazer barulho para não acordar ninguém no prédio. Quando cheguei à porta do meu apartamento e me preparei para abrir, senti um arrepio na nuca. Aquela sensação de estar sendo observado era quase sufocante. Meu corpo ficou gelado, mas não me virei. Não sei explicar porquê, mas algo me dizia que, se eu olhasse para trás, não haveria volta. Entrei em casa rápido, tranquei a porta e fui direto para o quarto, tentando não pensar em nada. Mas, assim que apaguei as luzes e deitei, comecei a ouvir algo. Era um som baixo, que parecia vir da sala. O mesmo som de rasgo que eu tinha ouvido na casa dos meus pais, mas agora estava dentro do meu apartamento. Fiquei paralisado, o coração batendo tão forte que eu sentia no pescoço. Tentei me convencer de que era minha imaginação, de que a bebida e o cansaço estavam me pregando peças. Mas o som continuou, cada vez mais próximo. O ar parecia se comprimir ao meu redor, como se eu estivesse preso num ambiente minúsculo. Sem pensar muito, levantei da cama e fui até a sala, com passos lentos e controlados. Peguei meu celular e iluminei o ambiente. E foi então que vi algo que, por um segundo, me fez questionar tudo. Uma marca longa, como se alguém tivesse arranhado o chão da sala com algo afiado. Um arranhão profundo, atravessando o piso, bem na direção da porta da varanda. Senti meu estômago revirar. Aquilo era impossível. Ninguém tinha como entrar ali. Minha mente estava confusa, e a única coisa que consegui pensar foi em me afastar daquela marca. Voltei ao quarto e tranquei a porta, tentando, inutilmente, me proteger de algo que eu nem sabia se era real. Os dias seguintes foram um inferno. Qualquer lugar que eu fosse, parecia que havia algo ao meu redor, um peso invisível, uma presença que eu não conseguia ver. Meus colegas de trabalho comentavam que eu parecia abatido, perguntavam se eu estava bem. Mas eu evitava contar qualquer coisa. Quem acreditaria em mim? Na quarta-feira, recebi uma mensagem da minha prima. Meu tio José havia falecido de madrugada. Fiquei olhando para o celular, sem conseguir processar a notícia. Minha mãe ligou logo em seguida e, com a voz trêmula, confirmou o que eu já sabia. Ele tinha partido sem um diagnóstico claro. Era como se, de alguma forma, algo tivesse drenado a vida dele aos poucos. Eu viajei para o funeral no mesmo dia, ainda em choque. Ao chegar, encontrei minha família com os rostos pesados, olhares distantes. Abracei minha prima, que estava desolada, e senti a dor dela como se fosse minha. Enquanto estávamos todos reunidos ali, no velório, ouvi um senhor mais velho, um conhecido da família, comentando com minha mãe sobre o rasga-mortalha. Disse que a morte do meu tio tinha sido anunciada e que, quando essa ave aparece, não há como fugir do destino. Eu sabia que era apenas uma lenda, mas não conseguia ignorar o fato de que eu tinha visto algo naquela noite. E, pior ainda, não conseguia esquecer a marca no chão do meu apartamento. Depois do funeral, passei alguns dias com minha família, tentando dar o suporte que eles precisavam, mas, no fundo, eu também estava devastado. Me sentia em um estado de alerta constante, como se algo estivesse me observando, me esperando. Ao voltar para o meu apartamento, o peso da solidão parecia pior do que antes. A primeira noite de volta ao meu apartamento foi um tormento. Eu me movia de um lado para o outro, sentindo como se cada sombra escondesse algum segredo. E o silêncio era denso, quase palpável. Tentava me distrair com qualquer coisa, liguei a televisão, coloquei uma música, mas nada afastava aquela sensação de que eu não estava sozinho. Por volta das 2 da manhã, já exausto, decidi deitar. O cansaço parecia finalmente me vencer, e fechei os olhos tentando ignorar o medo. Mas, pouco tempo depois, fui despertado por um som estranho, vindo do corredor. Um som abafado, distante, mas que eu sabia que estava dentro do meu apartamento. O mesmo som de rasgo. Aquele ruído que parecia cortar o ar, carregado de algo sombrio e pesado. Sentei na cama, sem saber se tinha forças para levantar. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que era minha mente pregando peças, mas o som continuava. Aquilo não era minha imaginação. Eu estava ouvindo, e estava cada vez mais perto. Peguei o celular, hesitando em acender a lanterna. O medo era tão grande que minha mão tremia. Fiquei ali, respirando rápido, me perguntando o que exatamente eu esperava encontrar. Finalmente, criei coragem. Liguei a lanterna e iluminei o corredor. O feixe de luz atravessou o vazio, revelando apenas o chão e as paredes brancas. O som havia parado. Suspirei, aliviado, achando que talvez tudo aquilo fosse um reflexo do estresse,
uma sequência de coincidências e alucinações causadas pelo cansaço e pela dor da perda. Desliguei a lanterna e voltei para a cama, decidido a ignorar qualquer ruído. Eu precisava dormir, mas assim que deitei, ouvi algo que fez meu corpo inteiro congelar, o som de uma respiração pesada. Era baixa, mas contínua, quase ofegante. Dessa vez, ela estava atrás de mim, como se alguém estivesse a poucos centímetros da cama. O impulso de correr quase me venceu, mas eu sabia que se me movesse, não conseguiria sair dali com calma. Lentamente, virei a cabeça na direção da porta do quarto, sentindo o suor escorrendo pelo meu rosto. Liguei a lanterna mais uma vez e iluminei o quarto, só para ver nada. Apenas a mesma escuridão do corredor e o silêncio. Mas o som continuava, como se movesse de um lado para o outro, o ruído sutil e insistente, vindo de um lugar invisível, me cercando. Permaneci acordado até o amanhecer, sem coragem de fechar os olhos novamente. Quando a primeira luz do dia entrou pela janela, aquela opressão finalmente pareceu diminuir, como se o sol tivesse o poder de afastar algo que a noite trazia. Os dias passaram lentamente. Eu evitava ficar em casa após o trabalho, saía para qualquer lugar que pudesse me manter longe daquelas paredes, longe daquele som. Eu só voltava tarde da noite, exausto o suficiente para quase desmaiar de sono, esperando que o cansaço me ajudasse a passar por mais uma noite. No fundo, eu sabia que aquela sombra, aquele rasga-mortalha, ou o que quer que fosse, estava ali por um motivo. Mas eu não conseguia entender. Por que eu? Porque agora, uma noite, sem conseguir mais fugir, decidi conversar com uma amiga de longa data, a Júlia, que sempre tinha paciência para me ouvir. Ela era psicóloga, e, mesmo que parecesse estranho contar aquilo, eu confiava nela. Chamei-a para um café, e entre um gole e outro, desabafei, contando cada detalhe, desde a noite na casa dos meus pais até os ruídos e visões no meu apartamento. Ela me escutou atentamente, e quando terminei, ficou em silêncio, como se ponderasse antes de responder. Depois de alguns instantes, colocou a mão no meu ombro e disse: "Eu sei que isso tudo parece uma coincidência macabra, e que o luto pode abrir portas para certas emoções que a gente nem entende. Mas me escuta, o que você está passando é real para você. Pode ser que sua mente esteja criando essas associações, que seu medo esteja amplificando qualquer ruído. Mas, e se você estivesse, mesmo sem perceber, alimentando essa coisa com o seu próprio medo?" Aquilo me pegou desprevenido. Eu não esperava que ela dissesse algo assim, tão direto. Mas de alguma forma, fazia sentido. No fundo, eu sabia que aquele medo constante, aquela ansiedade, estava se enraizando dentro de mim como algo vivo, se espalhando, tomando conta de cada canto do meu apartamento, da minha rotina, da minha mente. Decidi tentar um último recurso para manter o controle. Passei a dormir com a televisão ligada, a deixar todas as luzes do apartamento acesas, como se cada lâmpada acesa fosse um escudo contra aquela presença. O primeiro dia sem escuridão foi um alívio, dormi melhor, mesmo que de forma superficial. Consegui ficar em paz por algumas noites, achando que talvez, finalmente, aquilo estivesse indo embora. Mas na quarta noite, enquanto eu dormia com a televisão iluminando o quarto, fui despertado por um estalo seco. Um ruído breve, mas muito claro, vindo de algum lugar próximo. Abri os olhos devagar, e foi então que percebi. A televisão estava desligada, todas as luzes do apartamento tinham se apagado. A escuridão era total, como se cada canto do apartamento estivesse sendo consumido por uma sombra densa. Fiquei imóvel, sem conseguir entender como as luzes e a televisão tinham se apagado todas ao mesmo tempo. Senti o coração disparado no peito, enquanto tentava me forçar a lembrar onde tinha deixado o celular. Não podia ficar ali, parado no escuro, com aquela presença invisível que, eu sabia, estava mais próxima do que nunca. Meus dedos tatearam a mesa de cabeceira ao lado da cama até que encontraram o celular. Apertei o botão de ligar a tela, mas ela permaneceu apagada. Apertei de novo e nada. Meu celular, que estava carregado antes de eu dormir, parecia ter simplesmente descarregado do nada. Eu estava sozinho, cercado pelo breu absoluto. Pior, sem nenhuma forma de me defender ou pedir ajuda. O som veio então, o mesmo som de rasgo, mas agora ele parecia mais próximo, mais insistente. Cada vez que eu o ouvia, minha respiração ficava mais curta, a sensação de opressão aumentava, como se algo invisível estivesse encostado em mim, sugando o ar ao meu redor. Comecei a sentir um aperto no peito, uma angústia que vinha do fundo, como se eu estivesse sendo drenado pouco a pouco.
Quis gritar, mas minha voz não saía. O medo tinha me paralisado, e eu sabia que aquilo era exatamente o que essa coisa queria. Com um esforço tremendo, me levantei da cama e me arrastei até a porta do quarto. Abri lentamente, e a visão que tive do corredor fez meu corpo inteiro congelar. Lá, bem no meio do corredor, a poucos metros de mim, havia uma sombra escura, indefinida, que parecia pulsar, como se estivesse viva. Não tinha forma clara, mas a ausência de luz era tão densa que ela parecia engolir tudo ao seu redor. O som do rasgo continuava, agora mais alto, como se viesse de dentro da própria sombra. Eu sabia que precisava sair dali, mas meus pés estavam colados ao chão, incapazes de se mover. A sombra começou a avançar, lentamente, e eu senti que estava encurralado. A cada movimento dela, o ar parecia mais pesado, o ambiente mais frio, e aquele som, o som me preenchia a mente, como um lamento distante e ao mesmo tempo próximo. Tentei me afastar, mas não conseguia. Era como se a minha força estivesse sendo sugada para dentro daquele vazio escuro. Num último impulso de desespero, lembrei do que minha amiga, Júlia, havia dito, que eu talvez estivesse alimentando essa coisa com o meu próprio medo. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando acalmar minha mente, forçando-me a acreditar que aquela sombra não tinha poder sobre mim se eu não desse. Comecei a falar para mim mesmo, em voz baixa, palavras de encorajamento, tentando recuperar o controle sobre o meu próprio medo. Quando abri os olhos, a sombra havia parado. Ela estava imóvel no corredor, como se estivesse hesitante, sem saber o que fazer. Fiquei ali, encarando o escuro, forçando minha mente a se focar em pensamentos racionais. Comecei a recuar devagar, um passo de cada vez, enquanto mantinha os olhos fixos na figura. E, a cada passo que eu dava para trás, aquela sombra parecia enfraquecer, como se a minha recusa em temê-la estivesse de alguma forma limitando o poder dela. Eu consegui alcançar a porta da entrada do apartamento, girando a maçaneta lentamente, tentando fazer o mínimo de ruído possível. Assim que a porta se abriu, saí apressado e desci as escadas correndo, sem olhar para trás. Só parei quando cheguei à portaria do prédio, onde o porteiro estava, e ali, finalmente, consegui respirar. Ele me olhou assustado, perguntando se eu estava bem. Tentei dar uma desculpa, dizendo que estava passando mal, mas ele continuava a me observar com uma expressão de inquietação. Me ofereceu um copo de água, e enquanto eu bebia, ele fez uma pergunta que me gelou até os ossos. Você estava ouvindo uns barulhos estranhos lá em cima também, né? Outro morador disse que ouviu um assobio, um chiado estranho vindo do seu andar. Senti um calafrio. Não era só a minha imaginação. Outros moradores também tinham ouvido. Alguma coisa realmente estava no meu apartamento. Aquela noite passei no sofá da portaria, sem coragem de voltar para o meu andar. Quando o dia finalmente amanheceu, voltei para o apartamento com o porteiro me acompanhando, como um último ato de coragem. As luzes estavam todas acesas, a televisão ligada, como se nada tivesse acontecido. Mas o arranhão que eu tinha visto no chão da sala ainda estava lá, como um lembrete de que aquilo que me assombrava não era apenas fruto da minha cabeça. Passei o dia refletindo. Eu sabia que continuar ali não era seguro. Eu precisava de uma solução definitiva, mas não fazia ideia do que fazer. Depois daquela noite, eu sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Passei o dia quase catatônico, tentando traçar um plano, mas a cada ideia que surgia, parecia que um novo peso caía sobre mim. Não era só o medo. Era uma sensação de que algo muito mais profundo estava envolvido, algo que eu não conseguia explicar, mas que estava intimamente ligado ao meu tio, aquela noite na casa dos meus pais, ao som inconfundível do rasga-mortalha. Decidi, então, fazer uma última visita ao lugar onde tudo começou, a casa dos meus pais. Não expliquei a eles o motivo, apenas disse que precisava ver o local onde eu havia escutado o som pela primeira vez. Minha mãe, preocupada com meu estado, insistiu em me acompanhar. Ao chegar ao quintal, a visão da grande árvore trouxe de volta todo o peso daquela noite. As folhas balançavam levemente, mas o som era apenas o sussurrar comum do vento. Aproximei-me da árvore, toquei o tronco, senti a aspereza da casca embaixo dos meus dedos. De repente, uma memória voltou, como um lampejo. Eu estava exatamente ali, debaixo daquela árvore, no dia em que ouvi o som pela primeira vez. Mas agora, com um distanciamento que o medo da época não havia me permitido, percebi algo que nunca tinha notado antes. No chão, entre as folhas caídas, havia um objeto que antes eu não tinha visto, uma pequena faca antiga, enferrujada,
com o cabo de madeira gasto. Peguei-a, sentindo um arrepio profundo, e imediatamente minha mãe arregalou os olhos. Essa faca era do seu tio José, ela murmurou, com a voz trêmula. Ele a usava sempre para limpar peixe, cortar ervas, mas nós não vemos essa faca desde antes de ele adoecer. A presença da faca ali, naquele exato lugar, trazia uma sensação desconfortável, como se ela tivesse estado ali o tempo todo, observando, esperando. Minha mãe me contou que meu tio sempre dizia que, se algum dia perdesse aquela faca, seria o sinal de que algo ruim estava prestes a acontecer com ele. Eu nunca tinha dado importância a essas superstições dele, mas agora, com a faca na minha mão, comecei a entender o que ele queria dizer. Decidi que, na mesma noite, voltaria ao meu apartamento. Eu estava decidido a encerrar aquilo, enfrentar o que quer que fosse que estivesse me perseguindo. Voltei para casa, mas dessa vez eu não estava sozinho. Tinha a faca do meu tio comigo, como um escudo, ou um tipo de amuleto. Quando a noite chegou, sentei-me no centro da sala, com todas as luzes apagadas, esperando. O silêncio da madrugada tomou conta, até que um frio pesado e familiar preencheu o ar. E então, veio o som, o rasgo, lento, arrastado, ecoando pelo apartamento. O som era mais intenso, mais próximo, e parecia vir de todas as direções. Respirei fundo, segurando a faca com força, tentando manter o controle. Aos poucos, fui tomado por uma sensação estranha, como se uma presença se aproximasse, invisível, porém palpável. Fechei os olhos, e naquele momento, senti um cheiro úmido e forte, de madeira antiga e ferro oxidado. Aquela presença parecia se aproximar de mim, e quanto mais perto ela chegava, mais pesada se tornava a atmosfera ao meu redor. Eu senti uma onda de medo, mas me forcei a lembrar das palavras da minha amiga Júlia. Não alimente essa coisa com o seu medo. Repeti isso para mim mesmo, como um mantra, até sentir uma certa calma. E então, sussurrei, num tom baixo, mas firme, você não tem mais poder aqui. Por um instante, tudo pareceu parar. O ar ficou parado, o som cessou, e o silêncio era tão profundo que eu ouvia o pulsar do meu próprio coração. Mas logo, uma leve brisa se formou ao meu redor, um sussurro gélido e distante, quase como uma risada abafada. Aquela sensação de opressão desapareceu gradualmente, como se algo tivesse finalmente se retirado do meu espaço. Abri os olhos devagar, e para meu espanto, a faca que estava na minha mão tinha uma marca escura, como uma fina camada de fuligem sobre a lâmina. Eu sabia que aquela marca não estava lá antes, e o simples fato de tê-la em minhas mãos me fez entender que, de alguma forma, eu tinha encerrado aquilo. Pelo menos por enquanto. Os dias seguintes foram mais tranquilos. Não ouvi mais o som, nem senti aquela presença ao meu redor. Era como se aquele ciclo finalmente tivesse se encerrado. Decidi devolver a faca ao meu pai, que a guardou junto com outras lembranças de família. A vida parecia estar voltando ao normal, mas, de vez em quando estou sozinho em algum lugar silencioso, ainda sinto como se uma sombra estivesse me observando de longe, esperando, apenas me testando. Foi então que, numa noite qualquer, ao deitar para dormir, ouvi, muito ao longe, um som familiar, o sutil rasgo, vindo de algum lugar do meu prédio. Naquele momento, fiquei completamente imóvel, com o coração acelerado e uma onda fria correndo pela espinha. Eu sabia que não era possível, mas o som estava lá, sutil, distante, exatamente o mesmo rasgo que eu tanto temi. Fiquei deitado, ouvindo, o som ficando cada vez mais baixo, como se estivesse se afastando. Mas a sensação de que algo estava errado continuava. Naquela noite, não consegui pregar o olho, e o som, mesmo quando parava, parecia ecoar na minha mente, se recusando a desaparecer. No dia seguinte, fiz questão de falar com o porteiro, perguntando se ele tinha ouvido algo diferente na noite anterior. Ele me olhou com uma expressão enigmática, desviando o olhar antes de responder. Não fui eu que ouvi, mas um morador do 5º andar veio me procurar ontem. Ele disse que estava ouvindo um barulho estranho, um tipo de assobio, um som de rasgo. Eu senti meu estômago embrulhar. O 5º andar era logo acima do meu. Despedi-me rapidamente do porteiro e voltei para casa, com o pensamento girando entre as lembranças do meu tio e da faca que eu havia encontrado. Era como se, de alguma forma, eu tivesse passado adiante aquela sombra para alguém. Mas a ideia era absurda, certo? Nos dias que seguiram, ouvi rumores de que outros moradores do prédio haviam relatado o som, sempre à noite, um rasgo fino no ar que ninguém conseguia explicar. E, assim como acontecerá comigo, ninguém sabia ao certo de onde vinha,
apenas que parecia se aproximar, vagar pelos corredores, sumindo e ressurgindo em outros andares. Ainda moro aqui, mas agora vivo sempre em alerta, esperando pelo próximo sinal, o próximo rasgo que possa ecoar pelos corredores. E cada noite que passa, cada silêncio inquietante, é como se a sombra estivesse se aproximando de novo, cada vez mais perto. Até hoje me pergunto se algum dia conseguirei escapar dela, ou se simplesmente a passei para alguém, um ciclo sombrio, que talvez nunca se encerre. E quando eu penso que o pesadelo acabou, quando finalmente estou pronto para deixar tudo para trás, lá no fundo do silêncio, sempre posso ouvir, bem baixinho, o som de algo se rasgando, se aproximando, como se me lembrasse que, mesmo longe, nunca está realmente ausente.